A coisa mais assustadora de se ver é o seu próprio velório. Hoje eu quero compartilhar algo com você. Você já deve ter ouvido várias pessoas repetindo seus próprios jargões, frases que elas adotaram para si mesmas. Por exemplo, tem uma moça que, durante a rotina dela, sempre tem um story escrito: todo dia tudo igual. Tem uma família que também, sempre que está fazendo exercício ou devocional ou coisa do tipo, fala: não negocio o inegociável, ou mente forte não habita em corpo fraco. E agora eu estou criando o meu também. Na verdade, eu já tenho alguns jargões, mas neste vídeo eu vou falar especificamente de um deles, que tem a ver com o cuidado do corpo. Nós somos corpo, alma e espírito, e essas partes estão interligadas. O que fazemos com o corpo ressoa no espírito e na alma, e vice-versa. Então, o meu jargão é: não mate seu cavalo. Parece um pouco engraçado, né? Mas calma que eu vou te explicar. Essa frase surgiu de uma pregação do pastor Luciano Subirá, cujo tema é Cuidando do Corpo. Nela, ele fala sobre uma história de um avivalista que revolucionou a Escócia como um poderoso instrumento de Deus, mas que, infelizmente, morreu aos 29 anos. E sabe o que ele disse no seu leito de morte? Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso mais levar a mensagem. Que um ministério poderoso foi interrompido por uma condição de saúde que poderia ter sido evitada. Ou seja, o deve ser bem cuidado para cumprir sua função. Se negligenciamos o corpo, nós matamos o cavalo. E a mensagem não chega onde precisa. Isso nos leva à seguinte reflexão: o que fazemos com o nosso corpo reflete diretamente na nossa alma e no nosso espírito. Infelizmente, vivemos numa geração que consome cada vez mais fast food, alimentos industrializados, comidas gordurosas e comidas com bastante açúcar. E até entre os cristãos, muitos não se importam com o seu corpo. Mas a verdade é que nosso corpo é assim como esse cavalo. Se não cuidarmos dele, podemos acabar matando-o. Agora, tem um outro relato que o pastor Luciano Subirá também conta. Ele fala de um pastor que o nome é Paulo, que hoje tem basicamente uns 60 anos. Quando ele tinha 44 anos de idade, ele morreu, ou quase. Esse pastor Paulo tem até o laudo médico da morte dele, e a esposa dele é testemunha porque estava lá com ele. O corpo dele entrou em falência total aos 44 anos de idade. Tentaram reanimar ele 5 vezes. Nas primeiras 4 vezes ele voltou, mas na quinta vez ele não voltou mais. Soube disso porque ele se viu saindo do corpo dele. Isso foi uma experiência que ele teve com Deus, que Deus permitiu a ele. Então, da quarta vez para a quinta, ele viu tudo, o corpo dentro da sala, e o que ele contou bateu nos mínimos detalhes com a versão tanto da esposa quanto do médico. Ele viu as horas que eram quando o médico escreveu o laudo, viu o médico tirando a aliança do dedo dele, entregando para a esposa, e os dois ficaram pasmos quando ele contou tudo. Então aconteceu algo. Jesus apareceu atrás dele. Ele disse que quando aquela presença apareceu, ele já sabia quem era: Jesus. Ele soube que ele não tinha permissão para olhar para trás, mas ele sabia quem era. Então Jesus chegou bem pertinho do ouvido dele e sussurrou: você é um suicida. Quando ele ouviu isso, ele já sabia o rumo que essa conversa ia tomar. Ele estava assustado, mas Jesus continuou: eu tinha um plano extraordinário para sua vida, mas você o sabotou porque nunca cuidou do seu corpo. O pastor Paulo não era gordo, mas comia menos do que devia, jejuava sem sabedoria, não dormia, fazia vigílias intermináveis, dormindo só de 2 a 3 horas por noite, viajava para pregar sem descansar e o corpo dele não aguentou. Jesus mostrou para ele uma visão do velório que iria acontecer, mas que nunca aconteceu. A coisa mais assustadora de se ver é o seu próprio velório. Ele viu a cena toda, ele no caixão, a família e os amigos, as flores, e alguém chegou perto do caixão, estendeu a mão e disse: mas o Paulo era uma bênção, por que será que o Senhor recolheu ele tão cedo? E Jesus, atrás dele, falou: além de você abortar o meu plano para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Eu não te recolhi coisa nenhuma. Foi você que se matou. Foi você que nunca cuidou do seu corpo. E além de abortar o meu propósito para você, você ainda faz com que eu seja julgado. Isso é muito sério. Agora, voltando para a nossa reflexão. Em 1 Coríntios 6, do versículo 19 ao 20, está escrito: vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço.
Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Eu também tenho colocado isso em prática. Para quem me acompanha, sabe que eu estou fazendo caminhadas e corridas. Alguns dias atrás eu postei uma história dizendo: hoje eu fui caminhar por causa da disciplina. Mas pensando bem, não foi só pela disciplina, foi por causa desse conceito do cavalo, que agora está enraizado na minha mente e no meu coração. A disciplina, sozinha, não teria me tirado do conforto do sofá macio, da minha casa quentinha para ir caminhar. Mas saber que eu tenho uma mensagem dentro de mim, que fui criada por Deus para a glória dele, me faz entender que eu não posso matar o meu cavalo. Eu preciso cuidar bem dele para que ele possa ser o melhor instrumento para Deus. E é isso que me faz levantar e fazer os exercícios, correr pela corda, me alimentar bem, dormir o tanto de horas certas e etc. Enfim, cuidar do corpo. Eu sei que eu não sou perfeita nisso, mas eu estou progredindo cada dia mais em cuidar do meu corpo e da minha saúde. Percebam que o versículo de 1 Coríntios não fala nada sobre idade. Não importa quantos anos nós temos, é nossa responsabilidade cuidar do nosso corpo. Então, se esse assunto fez sentido para você, como fez para mim, meu chamado e desafio para você é: não mate seu cavalo. Vamos juntos honrar a Deus com o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Cada um deles tem uma importância vital. E nesse vídeo eu te convido a refletir especificamente sobre o corpo. Vamos cuidar bem do nosso cavalo para que possamos viver de maneira excelente para Deus e cumprir tudo aquilo que Ele nos criou para ser.